Eu não estava preparado para ser um marido. No caso, eu queria ter uma vida de solteiro. Teve agressões verbais, teve agressões físicas. Eu estava muito agressivo, ao ponto dela também pegar uma faca para me esfaquear. Meu nome é Paulo Henrique, tenho 28 anos. Eu sempre fui um filho muito esperado pelo meu pai, né? Pela minha família toda. Só que na minha juventude, eu comecei a me envolver com coisas erradas, com pessoas envolvidas na bandidagem, né? E isso foi fazendo muito a minha cabeça. Eu acabei sendo um jovem mais violento. Teve uma confusão muito feia com meu pai. A gente se agrediu. Foi uma situação muito difícil para mim. Foi muito feia nessa época, né? E também teve um caso que nessa época, quando eu estava envolvido com esses bandidos, né? O dono da boca, ele estava preso. E aí ele acabou sabendo de uma situação de algo que supostamente eu tinha falado, né? E aí ele foi solto da cadeia e quando saiu aqui fora ele queria me matar. E aí foi um desespero muito grande para minha família, ao ponto dos meus pais querer me mandar para outro estado. E realmente a minha família estava esperando o pior. E aí com tudo isso que aconteceu na minha vida, né? No fundo do poço eu recebi um convite, né, da Igreja Universal. Um rapaz que ele me conhecia, né? Ele era muito amigo meu. Ele me convidou para participar de uma atividade dos jovens, né? E eu era muito crítico à igreja. Eu não suportava ouvir falar de Igreja Universal. Eu chamava que era Casa da Moeda, né? Por causa das fake news, a gente acaba caindo nessa. Não podia ouvir nem a Edir Macedo, eu não gostava de ouvir esse nome. Mas aí eu falei assim, não, vamos lá. Peguei e entrei, né? Entrei na igreja. E aí me deparei com algo diferente, algo que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Jovens felizes. E aí foi aí que eu gostei do que eu tinha visto, gostei do que eu vi, as pessoas me receberam super bem. Foi aí que eu comecei a pegar firme, né? Nas reuniões e obedecendo tudo que eu estava ouvindo lá. E aí, me dedicando muito, né? Na igreja, acabei me tornando um servo de Deus. Eu era muito dedicado, tudo que dava nas minhas mãos eu fazia. Com tudo isso, eu comecei a fazer e não ser, né? No caso, quando eu chegava em casa cansado, eu já não tinha mais tempo de jejuar, eu já não estava mais lendo a Bíblia. Ou seja, eu estava esquecendo os princípios do que Deus tinha me ensinado para me manter na fé. E foi aí que começou a minha decadência espiritualmente. Foi aí que eu fiquei muito mal espiritualmente, estava cheio de si e vazio de Deus. Porque eu não tinha o Espírito Santo. Conheci uma moça e aí a gente começou a se relacionar. A gente começou a se encontrar escondido. E aí que foi o término da minha queda, né? Que aí eu dei vazão a todo o mal que estava na minha cabeça e aí eu comecei a praticar o pecado. E aí já não tinha mais o suporte necessário para continuar dentro da igreja. E aí voltei para o mundo, aí voltei a beber, voltei a praticar tudo de errado que eu estava praticando antes de chegar na igreja. E aí, em vez de a minha vida melhorar, piorou. Comecei a beber muito, gastar muito com bebidas. Eu bebia, praticava o que praticava e no outro dia não lembrava o que eu fazia. Eu deitava minha cabeça no travesseiro e falei, poxa, o que eu estou fazendo? Olha de onde Deus me tirou e olha onde que eu estou de novo. Esse relacionamento que supostamente era para me ajudar, acabou destruindo mais a minha vida. Foi aí que ela ficou grávida da nossa primeira filha. E foi uma gestação totalmente conturbada, que praticamente eu deixei ela os 9 meses a só. Para não dizer que foi a só, eu fui no dia do nascimento da nossa filha. No caso, eu queria ter uma vida de solteiro. Por isso que eu largava ela só. Né? Porque eu não estava preparado para ser pai. Eu não estava preparado para ser um marido. Muitas idas e vindas, muitas brigas, desrespeitos, né? Traições da minha parte. Passamos por muita dificuldade financeira, ao ponto de a gente não conseguir pagar uma conta de água, uma conta de luz, de atrasar o aluguel também. E aí nessas idas e vindas, né, ela ficou grávida novamente da nossa segunda filha. Novamente, eu posso falar essa palavra, eu abandonei ela. Foi aí que foi meio que estourou uma bomba, que ela descobriu todas as traições, que eu traí ela na frente dela.
Teve agressões verbais, teve agressões físicas, teve a um ponto de ela chamar a polícia pra mim, né, que eu tava muito agressivo. E ao ponto dela também pegar uma faca pra me esfaquear, foi o ponto mais complicado do nosso casamento. Eu coloquei a mão na minha cabeça e falei, poxa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Olha que vergonha que a gente tá passando. Foi aí que ela retornou, ela foi pra igreja, né? Ela lembrou das palestras, da terapia do amor. E aí ela começou primeiramente a curar, em busca da cura, né, interior dela, porque ela estava muito magoada. E aí ela ficou firme, ela permaneceu firme, e depois de um mês eu retornei também. E o dia que eu voltei foi numa quarta-feira. Eu lembro que eu fui todo aquebrantado. Que eu queria, sabe, nascer de novo. Eu queria uma nova vida. Eu tinha saudade de Jesus. Eu comecei a lembrar, passar um filme na minha cabeça de quando Deus cuidava de mim. De quando eu era firme, de quando eu estava na presença dele. E aí eu falei, Deus, é hoje. Se não for hoje, né, mas não tem outro dia. Eu tô chegando hoje aqui todo quebrantado, todo sujo de pecado. Mas eu não quero mais essa velha vida. Eu quero a mudança hoje. Se o Senhor está me ouvindo, se o Senhor me quer, tá aqui, ó. Eu te entrego todo o meu coração, toda a minha alma, tudo que eu sou hoje eu te entrego. E aí eu estava disposto já, né, a sacrificar já. Eu estava disposto a ter uma nova vida. E eu tomei a decisão de me batizar nas águas. De realmente sepultar a velha criatura e ter um novo eu. E aí me batizei. E depois do batismo, só faltava mais uma coisa, que era o Espírito Santo. E aí comecei a me dedicar. Só que dessa vez era ao contrário. Eu não queria fazer. Eu queria ser. Eu queria ser o que Deus queria que eu fosse. Eu queria fazer para Deus se agradar. E eu agradando a Deus, eu teria certeza absoluta que Ele ia me dar o tudo dele, que é o Espírito Santo. E foi aí que eu busquei com todas as minhas forças. Fazia propósitos, ia mais vezes na igreja, levava meus convidados, meus amigos, né? Porque eu queria ser um ganhador de almas. O que adianta? Eu queria ajudar as pessoas, mas se eu não tava ganho, faltava algo. E aí foi no domingo de manhã que eu acordei até mais cedo. Coloquei uma melhor roupa e eu falei, é hoje. Eu já tinha colocado essa data na minha cabeça, sem ansiedade nenhuma, mas eu tinha determinado que seria hoje. E nesse domingo de manhã, eu busquei de uma forma diferente, como eu nunca tinha buscado antes. Que eu falei, meu Deus, tem que ser hoje. Tem que ser hoje. O Senhor sabe do que eu passei, o Senhor sabe do que eu necessito. Se o Senhor não descer essa manhã, o que vai adiantar? E foi aí que, depois de ter me derramado tantos, me faltava palavras, estava me derramando em lágrimas, foi aí que veio a confirmação. O próprio Espírito Santo desceu dentro da minha vida. Foi uma paz tão grande que inundou meu ser, sabe? Poderia o mundo lá fora estar caindo chuva de pedra e eu não, sabe? Em paz. Jesus desceu na minha vida que eu sabia que daquele dia em diante seria diferente. Seria um Paulo diferente. Seria um marido diferente. Eu sabia que Deus estava comigo. E aí hoje eu sou um pai atencioso. Eu sou um marido atencioso com a minha esposa. Aquele Paulo que era ignorante, que tinha problemas muito sérios com meu pai. Hoje a gente é amigo, né? Eu me dou muito bem com meu pai. Resumindo, aquele Paulo já não existe mais. Não foi só o meu lado espiritual que Deus abençoou. Deus abençoou a minha vida financeira. Deus abençoou o meu casamento que aos olhos de todos já não tinha mais jeito. Mas Deus restaurou o meu casamento. E hoje eu faço parte do grupo, né, do Força Jovem Universal.
A gente está lá ajudando os jovens. Aquela igreja que um dia eu falei que eu nunca pisaria, hoje eu faço questão de se uma pessoa estiver na situação que eu tive um dia, de convidar ela para participar de uma reunião lá dentro. E hoje o Espírito Santo representa para mim o meu tudo. Eu não preciso de bens materiais, eu não preciso de nada. O que eu preciso, até o último dia da minha vida aqui na Terra, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Ele é o meu maior bem, é o meu bem mais precioso, é Ele.